Imagine a cena. Você está navegando pelas notícias automotivas e do nada surge uma bomba. A Stellantis está prestes a mudar completamente o mercado de SUVs compactos no Brasil. Mas não é com um Jeep, a Fiat ou Peugeot. A virada vem através de uma parceria chinesa que está chamando a atenção no mundo inteiro, Leapmotor. E o modelo que promete virar o jogo é o A10. Um SUV compacto com porte de Renegade, autonomia de 500 km e um preço que chega a assustar a concorrência. Hoje você vai entender por que esse lançamento pode ser um divisor de águas no Brasil e como o A10 pode entrar de frente na briga com o BYD, Geely e GAC. Se prepare, porque a guerra dos compactos está só começando. E agora ficou séria. Nos últimos 2 anos, o mercado automotivo brasileiro mudou como nunca. A chegada em massa de marcas chinesas colocou o país em uma transformação acelerada. BYD dominando as vendas de híbridos plug-in, Geely retomando a operação com força, a GAC vindo também com tudo. Mas uma gigante ainda não tinha dado o golpe mais ousado. A Stellantis, maior grupo automotivo do Brasil, com marcas fortíssimas no mercado, decidiu que não ficaria para trás no setor elétrico, e a estratégia foi inesperada. Em parceria com a chinesa Leapmotor, uma das fabricantes que mais cresce no mundo e que traz tecnologia de ponta, preços agressivos e foco total em volume. Enquanto outros grupos se movimentam devagar, a Stellantis chega com um SUV elétrico compacto que pode ser produzido no Brasil e competir diretamente com os chineses em pé de igualdade. E o nome dessa aposta é o A10. O Leapmotor A10 ou B03X é um SUV compacto de aproximadamente 4,2 metros de comprimento, ou seja, exatamente o porte de um Jeep Renegade, Creta ou Volkswagen T-Cross. Um tamanho perfeito para o consumidor brasileiro que ama SUVs urbanos. Mas o A10 não é apenas mais um compacto elétrico. Ele é o compacto elétrico feito para ser barato, para ser vendido em volume e para enfrentar as marcas chinesas no ponto mais sensível do mercado, o preço. A ideia por trás dele é simples: entregar autonomia alta, tecnologia moderna e custo acessível. E isso é justamente o que está faltando na maioria dos SUVs elétricos vendidos no Brasil, que ainda sofrem com preços altos e foco em nicho. O visual também chama atenção. Ele traz um design jovem, moderno, com linhas arredondadas, faróis Full LED, teto flutuante e rodas de até 18 polegadas. Apesar de ser um carro de entrada, ele não parece barato, pelo contrário, ele parece bem refinado. Agora vamos ao ponto que realmente faz o brasileiro parar para ouvir: a autonomia. Segundo dados oficiais divulgados na China, o A10 alcança até 500 km de autonomia no ciclo CLTC, que costuma ser mais otimista, mas que indica números sólidos. Na prática, isso deve entregar algo em torno de 420 km reais, o que já coloca o modelo no patamar de autonomia dos SUVs elétricos mais caros do país. E tem mais, ele tem uma recarga rápida de 30% a 80% em apenas 16 minutos. E agora vamos falar da parte mais poderosa do Leapmotor A10, o motor elétrico. E aqui é um detalhe importantíssimo: esse carro chega muito mais forte do que a maioria imaginava. O A10 vem equipado com motor elétrico que entrega 231 cavalos ou 170 kW. Isso mesmo, 231 cavalos, a potência de um SUV médio, entregando aceleração instantânea e muito mais agilidade na cidade e estrada. Enquanto boa parte dos SUVs compactos a combustão entrega cerca de 115 a 170 cavalos, o Leapmotor A10 chega arrebentando com 231 cavalos totalmente elétricos, transmitidos sem atrasos. E ele tem um único motor elétrico, tracionando o eixo dianteiro, baseado na arquitetura da plataforma Leap 3.0, uma das mais modernas desenvolvidas pela marca. Essa arquitetura otimiza a eficiência energética, conforto e consumo, além de permitir atualizações futuras e versões mais potentes caso a montadora decida.
A bateria é LFP, mais durável e mais segura. A arquitetura também é moderna, com chip Qualcomm Snapdragon para o sistema multimídia, painel digital completo, assistente de condução e até versões com sensor LiDAR, algo raríssimo em carros acessíveis. Esses recursos mostram que, mesmo custando menos, o A10 não é um elétrico pelado. Só lembrando que a Leapmotor já lançou o C10 e o B10 aqui no Brasil. Agora chegamos na parte mais polêmica, o preço. Na China, o A10 foi apresentado com a expectativa de ficar na casa dos 100 mil yuans, que equivale a cerca de 75 mil a 80 mil reais. Isso para um SUV elétrico com autonomia de 500 km, uma loucura. Claro, quando chegar no Brasil, há impostos, logísticas e outros fatores, mas o cenário muda completamente quando lembramos de um detalhe gigantesco. A Stellantis vai produzir o carro da Leapmotor no Brasil. É isso mesmo. A Stellantis confirmou produção local da marca, começando justamente pelo A10 ou modelos derivados da mesma plataforma, com produção nacional e incentivos para elétricos. O preço pode ser muito mais competitivo do que qualquer importado. Se a Stellantis colocar um preço agressivo, podemos ver um SUV elétrico na faixa de 120 a 150 mil reais, o que colocaria o A10 diretamente na briga com os compactos a combustão e híbridos, e até mesmo os elétricos compactos da BYD, Geely e GAC. Imagine um carro elétrico custando o mesmo que um Renegade Flex. Isso seria simplesmente devastador para a concorrência. A estratégia é clara: carro elétrico de entrada, preço agressivo, produção brasileira, rede de concessionárias enorme. A Stellantis não quer vender 2 ou 3 mil unidades por ano, quer vender dezenas de milhares, usando sua força no Brasil para popularizar os elétricos e enfrentar o avanço das marcas chinesas. Se a chegada for bem executada, o A10 pode se tornar o primeiro elétrico a realmente disputar volumes com SUVs compactos tradicionais. E isso coloca BYD, Geely e GAC e até as marcas tradicionais contra a parede. Hoje, quem domina a conversa sobre os elétricos acessíveis no Brasil é a BYD. O Dolphin e o OnePlus todos vendem muito. A Geely promete modelos compactos e híbridos plug-in com preços competitivos, como estes dois que já chegou fazendo maior barulho, competindo com o Dolphin Mini quanto o Dolphin, com preços mais acessíveis e mais tecnologia. A GAC também tem planos ambiciosos para a América Latina, com o GAC UT, que vem competindo nesse segmento e vem com pique total. Mas nenhum desses grupos tem a estrutura que a Stellantis tem no Brasil. Fábrica local, logística nacional, concessionárias em todo o país e pós-vendas consolidado. Se a Stellantis usar essa vantagem com sabedoria, o A10 poderá ser o elétrico que muda tudo. O primeiro a deixar de ser alternativa e se tornar a opção real para quem quer um SUV urbano elétrico com autonomia quase de um veículo a combustão. Com esse movimento, quem mais ganha é você, consumidor. Elétricos mais baratos, autonomia mais alta, competição real entre gigantes, mais investimento e infraestrutura, mais modelos, mais versões e opções, mais tecnologia por menos dinheiro. A guerra dos elétricos pode finalmente derrubar o maior obstáculo para o brasileiro: o preço alto. E agora vamos falar de suas dimensões. O Leapmotor A10 chega justamente no coração do mercado, o segmento dos SUVs compactos. E para você ter uma ideia, olha as medidas. Ele tem 4,31 metros de comprimento, 1,83 de largura, altura de 1,67 e um entre-eixos de 2,60. Ou seja, exatamente porte de um Renegade, Hyundai Creta, Nivus ou T-Cross. É o tamanho perfeito para a cidade, com espaço interno suficiente para a família, porta-malas competitivo e aquela presença de SUV que o brasileiro ama.
Apesar de ser posicionado como SUV de entrada, o A10 não tem aquela vibe de carro pelado. Visualmente, ele impressiona. Linhas limpas, faróis Full LED, teto flutuante e rodas de até 18 polegadas e proporções equilibradas. E em termos de tecnologia, a filosofia chinesa de entregar tecnologia de verdade em mesmo SUV barato. Ele vem com sensor LiDAR no teto. Esse é o tipo de equipamento presente em carros de luxo que permite funções avançadas de condução assistida, câmeras 360 graus, painel digital completo com animações, dados de consumo, modo de condução e integração com assistentes inteligentes, central multimídia rápida, usando a plataforma Qualcomm Snapdragon, como smartphones mais modernos. E também possui o sistema OTA. O carro recebe melhorias de softwares pela internet, sem precisar ir à concessionária. Agora vamos para um dos pontos mais importantes. O A10 vai chegar com um pacote extremamente competitivo: frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego, assistente de permanência em faixa, leitura de faixas e placas, controle de cruzeiro adaptativo, airbags múltiplos, 6 ao todo, estrutura reforçada. Então é o seguinte, esse carro chegando no Brasil, o consumidor vai ganhar elétrico mais acessível, mais autonomia por menos dinheiro, mais segurança, mais tecnologia, manutenção mais barata, mais concorrência e isso, claro, gerará preços menores. É literalmente o início da popularização dos EVs no Brasil. Mas eu quero saber de você, o Leapmotor A10 teria espaço na sua garagem? Você acha que a Stellantis finalmente vai peitar a BYD no segmento que mais cresce? Comenta aqui embaixo e deixa a sua opinião. E se você curtiu esse vídeo, é claro, se inscreva no canal, dê o seu joinha e aperte o sininho para receber todas as nossas notificações. E já tem um vídeo começando aqui, é um vídeo bem interessante para você. Até o próximo vídeo, pessoal!